mais um vídeo. Hoje a celebridade do nosso vídeo vão ser os ovos, escalfados, cozidos, mexidos. Eu vou-me basear hoje nos ovos de gema mole, aqueles conhecidos também no ramen, que está muito em voga, os ovos escalfados para ter uma boa abertura e descobrirem como é que eu faço para eles terem sempre uma gema líquida, linda e está sempre pronta a fotografar para cada disparo do fotógrafo. Espero que gostem e em seguida vou-vos já mostrar então todas as dicas que eu tenho para estes dois tipos de ovos. Até já! Bem, como eu vos tinha dito, eu tratei primeiro de escalfar os ovos e cozer. Para escalfar não tenho grande técnica porque não sou expert, escalfei na panela. Para o ovo mole deixei a cozer cerca de 7 minutos e retirei. O que eu fiz logo foi submergir o ovo em água fria para parar a cozedura, que é uma técnica ótima. Descascá-lo debaixo de água corrente fria também para o arrefecer. O problema destes ovos é que quando estão em espera vão ganhando forma. Não sei se vocês conseguem ver que eles ficam meio abaulados. Por isso eu vou tentar ser rápida para conseguirmos um final bonito e dar-vos aqui as dicas todas que eu sei sobre os ovos com gema mole. Então, vamos começar aqui pelo ovo escalfado. Normalmente é este o aspecto, ficam assim em farrapos, estariam ótimos para comer, se calhar há quem gosta assim este estilo mais raw para empratar também. Eu sou um bocado picuinhas e confesso que normalmente dou aqui umas finalizações. Começo por tirar estas pequenas pelinhas, soltá-las o máximo que consigo, para deixar o mais clean possível o ovo, ou seja, com aquelas superfícies mais lisinhas que acontecem com o escalfar. Às vezes vou aqui buscar a ajuda de uma tesoura para fazer aqui umas boas finalizações. Muito cuidado para não furarmos a gema, ou seja, nestas operações às vezes podemos nos entusiasmar e furar aqui um bocadinho a gema. Vou tentar ter cuidado para depois ficar só aquela parte em cima. Bem, surgiu-me aqui um pequeno contratempo, como vocês já perceberam, eu não sou expert das câmaras, então o filme anterior estava completamente com a minha cabeça à frente da câmara e vocês não viram absolutamente nada, por isso eu vou refazer um bocadinho do que fiz anteriormente. Então eu tinha descascado este ovo, ou seja, tinha estado a explicar para fazermos aqui o aparar com muito cuidado da clara, estes farripos que vêm com o ovo escalfado, tirar sem rasgar a gema. Eu fui fazer outro ovo escalfado, não estava tão desmanchado como o anterior, que foi o que eu aproveitei para finalizar, mas vou trabalhar este para vocês verem também. E o que eu gostava que vocês retivessem era, quando estão a fazer pratos com gema mole, se por exemplo estão a pensar em pratar só um, por favor, tenham 2 prontos. Se vão empratar 2, fazer 3 ovos. Porquê? Porque é mais fácil garantir que vão ter sucesso. Pelo menos um irá ficar bem, irá dar-vos apoio para conseguirem finalizar o vosso prato. Ao contrário do outro que eu preparei, que vocês vão ver na finalização, que foi o primeiro que eu tive a explicar, mas é este que vos vai aparecer. O que é que acontece? Já me aconteceu em sessão fotográfica, eventualmente, eu ter uma clara que está ótima e a gema está péssima. Então o que é que eu faço? Retiro a gema de um outro ovo e aproveito para colocar e finalizar. Desta forma, esperem aqui com as pinças, não é? Desta forma garantimos sempre uma finalização ótima. Ou seja, do fundo do ovo escalfado é isto, ter muito cuidado sempre a tirar e a limpar. Estes bocadinhos brancos, que enquanto estão a limpar antes da foto, o que é que eu aconselho? Não deitem logo fora, porque às vezes para finalizarmos um prato pode ser essencial. Agora, enquanto limpamos, pode-nos parecer que está a mais, mas depois no fim podemos, imaginem, porque vocês vão querer cobrir um bocadinho da clara, perdão, da gema, e vêm e sobrepõem novamente, ou seja, porque eles fazem ou seja, ele une, funde novamente e torna-se uma coisa orgânica. Por isso aproveitem sempre estes farripos para vocês conseguirem finalizar os vossos pratos. Fundamental, muito cuidado, como eu já referi, nunca rasgar a gema e tratá-la com muito carinho. Vamos então passar ao ovo mole para vocês verem. Relativamente ao ovo mole, agora é aquele momento tananã, que eu vou rezar para que quando eu o cortar a gema esteja líquida, não é? Por isso, como eu disse, eu cozi cerca de 7 minutos, tirei, escaldei, passei sobre água fria corrente para me parar a cozura da gema
E muito bem, ok. Então, o ideal, inclusive, ele está bom para o ovo mole, mas claro, para o food styling, se calhar precisamos aqui de dar um twist. Eu vou mostrar também como é que vamos fazer isso neste, vou partir só o outro, para ver qual deles eu vou conseguir aproveitar, neste caso, peço desculpa, neste caso, para conseguir empratar melhor. Vamos só aqui cortar também. Ok, este está ainda mais cozido, mas gosto até mais do tom desta gema, deste segundo ovo. Vamos então esperar e ver o passo a seguir, como é que vamos ajudar a isto a ficar muito bonito. Bem, e cá estamos. Então, preparei aqui um monte de verdes com o ovo mole e vou ser uma querida, acho eu, salve seja, e vocês viram que eu tinha 2 ovos, um que estava imaculado, mas eu decidi escolher o mais difícil para vos mostrar que realmente conseguimos salvar um prato, porque não tínhamos mais ovos, porque todos nos correram mal, porque todos ficaram com a gema muito cozida. Vamos então ver o que é que conseguimos fazer. Então aqui o que é que eu tenho? O meu auxiliador, uma gema batida, crua, que é isto que me vai ajudar a finalizar os pratos. O que é que podemos fazer às vezes? Quando temos muitos ovos moles ou ovos escalfados em excesso, podemos não usar a gema crua para finalizar o aspecto do ovo, porque ela com a cozedura ganha uma tonalidade um bocadinho mais escura e até nos convém usar a gema semi-cozinhada que já estão nos outros ovos. Por isso, caso não tenham ovos em excesso, eu vou usar a mais clara também para começar de raiz, para vocês perceberem, mas podiam usar a gema de um ovo que estava escalfado, mas que não iam usar porque estava completamente estropiada a clara, mas podiam tirar partido dele na mesma. Então, relativamente aqui ao ovo escalfado, normalmente é o que apresenta mais dificuldades, eu vou rasgá-lo, não é? E ele muito bem vai começar aqui a babar, como vocês veem. O que é que acontece? Durante um certo tempo, uns segundos, ele vai babar, mas nós não conseguimos fazer o catch desta fotografia espetacular e ele agora não baba mais e eu queria mais volume. O que é que podemos fazer? Ou somos uns grandes sortudos e conseguimos one shot quando cortamos o ovo. Isto acontece principalmente quando não estamos a fazer tudo, ou seja, quando temos um fotógrafo ou uma stylist que nos dão apoio, que é a maior parte do meu trabalho também. Só quando eu estou a trabalhar como freelancer é que faço tudo, como já vos expliquei. A questão quando estamos a fazer tudo é muito complexo, porque nós vamos dar o corte, a seguir ou temos a câmera no tripé preparada, ou não temos, ou vamos acertar ângulo, ou então disparar umas fotos antes de rasgar o ovo, para isto ser imaculado. Eu estou a deixar, desculpem estar aqui a falar, estou a deixar escorrer máximo para vocês verem, porque vocês forem fazer uma foto de cima, não interessa este esburacado que aqui tem, ou seja, começa a ter algum sombreado, a gema que está mais cozida lá em baixo. Por isso, o que é que nós podemos fazer então? Esperar, já tiramos umas fotos, as fotos não estão ideais, então vamos aqui com a nossa gema, não sei se vocês conseguem ver, sujamos aqui os limites e fica completamente orgânico, como se tivéssemos acabado de fazer. Vem a diferença da tonalidade, eu estou a usar gema crua e a gema cozinhada, sempre preferível, eu como só tinha escalfado 2 ovos, sempre preferível usar a gema de um outro ovo cozinhado, para não haver esta desinformidade da gema. Podemos sempre misturar, dar um toquezinho antes da foto finalizar e ela vai acabar por matizar e ficar homogénea, mas é isto que podemos fazer. Uma coisa mais arrojada, como tínhamos este ovo muito estropiado, o que é que eu aconselhava? A rasgar totalmente, para quê? Porque nos permite sujar de alguma forma à volta, não é? Disfarçando que ele estava muito feio porque nos calhou mal, e assim é como se tivéssemos um ovo estropiado, ou seja, escalfado, rasgado e que tenha espalhado a sua gema. A mesma coisa também para o ovo mole. Eu vou mudar aqui agora a posição dos pratos. O ovo mole a mesma coisa, como eu vos disse, olhem, eu cozinhei durante cerca de 7 minutos, mesmo com o esfriamento ele parece-me cozinhado demais. O que é que eu irei fazer? Agora já é fácil de adivinhar, ou seja, não é? Vou repetir aquilo que fiz também para o ovo escalfado, dar aqui um jeitinho para dar o ar que a gema está mole. Fica muito bem às vezes nestas fotografias também a extremidade, ou seja, o rebordo estar mais ou menos cozinhado, ou seja, já dar aqui uma margem de cozedura e focarmos só a parte mole no centro da gema. Ou seja, vou só aqui dar mais um jeitinho, por aqui, misturar e ficamos com aqui um ovo mole imaculado para acabar a nossa foto
e faz toda a diferença. Bem, era isto que eu tinha para vos trazer hoje, espero que seja útil. Já nos vemos aqui com outro ângulo e outra perspectiva para finalizar o vídeo. Hoje isto foi um bocadinho desafiante, tive aqui alguns contratempos relativamente a aspectos de câmara e tudo mais, mas espero que a edição final esteja impecável para vocês conseguirem perceber todas as dicas que eu vos queria transmitir. Então, relativamente ao ovo mole, o cozido, cozinhar cerca de 6 a 7 minutos, retirar, descascar sobre água corrente, bem fria para parar a cozedura, mantê-los imaculados, ter muito cuidado para tirarmos a casquinha perfeita, para ficar imaculada a parte da clara, porque na fotografia vai resultar, vai fazer toda a diferença. Relativamente ao ovo escalfado, há sempre salvação, como vocês viram, dá para ver, e tudo deixem só ver agora aqui, que assim até remato no fim, para verem como é sempre eficaz. Ou seja, ele já está aqui um bocadinho mortinho, mas nada que um bocadinho que aqui o nosso auxiliador não faça a diferença, como vocês veem, e fica outra vez ótimo para fotografar e aguenta algum tempo exposto. Tirar com muito cuidado os farrapos de clara, com a ajuda de uma pinça, que eu não tenho, de uma tesoura, das mãos, dá perfeitamente também. Ter mais do que um ovo do que o que vocês pretendem empratar. Isso é importante. Se querem fazer um empratamento, cozer 2. Se querem fazer 2 pratos na foto ou fazer 3. Outra coisa muito importante, relativamente à tonalidade das gemas, espero que se lembrem, é importante também, se o ovo existente não vão utilizar porque já definiram qual é o ovo que vão abrir, usar sempre a gema crua do ovo que está cozinhado, porque há uma diferença de tonalidade. A gema crua vai sempre, a que está batida sem ter sido cozinhada, vai sempre ter uma tonalidade um bocadinho mais clara do que era do ovo mole, que era do ovo escalfado. Por isso, ou vocês matizam com a ajuda de um palito, ou de uma pinça também, como eu fiz, para fazer este mix da cor e dar aqui uma tonalidade diferente, ou então, pronto, em último caso, se não tiverem nenhum excedente, usar a gema crua, como eu fiz. Espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado e até para a semana. Obrigada!